Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Influenciando Cast. Esse podcast aqui, ó, que você faz de tudo. Você ri, você aprende, né, Maia? Você chora. Você chora, você dá risada, enfim. Gente, hoje é o 11º episódio e hoje vamos trazer um convidado muito especial que nós temos a honra. Todos são muito especiais, né? Mas eu tenho certeza que você vai amar o podcast de hoje. Não esqueça de, antes de tudo, curtir, comentar e se inscrever no canal para poder receber as notificações e ficar sempre por dentro de tudo. É muito importante pra gente e assim você não perde nada que a gente traz aqui. Lembrando que estamos no YouTube e no Spotify, tá bom? Então tá lá de boa, tá viajando, coloca. É só digitar Influenciando Cast no Spotify ou assistir aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá então, Mi! Bora! Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário você está vendo esse podcast, mas hoje eu estou com um convidado muitíssimo especial. Uma honra te receber aqui, viu, Caio? É o Caio Gazin, dono da Gazin Semijoias. Eu vou explicar para vocês um pouquinho dessa história. A marca tem há 9 anos e prestem atenção, gente. Dos 12 aos 24, ele era mecânico de caminhão. Olha que improvável. Estou arrepiada. Gente, assim, a história, vocês preparam, tá? Já pega um caderninho para anotar todos os insights. E na pandemia ele se reinventou ainda mais, mas não por vender semijoias, por solucionar a dor de uma pessoa, daquela pessoa que se viu sem renda de repente, e ele reinventou realmente o mercado e cada vez crescendo mais. Prazer te receber aqui, Caio, e o papo hoje vai ser muito especial. É isso aí, obrigado meninas, realmente é um prazer, eu acho que a gente poder levar um pouquinho dessa história, né? Um pouquinho dessa, eu gosto de dizer que eu talvez era uma pessoa que não era para estar aqui, né? Porque nascido, a gente vai bater esse papo, mas enfim, nascido numa família muito humilde, nada de moda, nada de joia, nada de mundo feminino, e de repente uma das perguntas que eu mais recebo é como um homem, né, faz tá isso? À frente disso tudo, né? Como um homem tem essa visão e nem usa o produto, né, mas realmente tem esse olhar. Então é um prazer aí, parabéns. Prazer é todo nosso, Caio. Você é referência no mundo das semijoias, né? Obrigado. A gente sabe, a gente consome, né? Aliás, estou de gazinha aqui. Maravilhoso, Aproveita aproveita aqui. Estou toda de gazinha aqui. Precisamos nem falar de bom gosto, né? Tá vendo? As peças realmente são muito diferenciadas, mas mais que isso. Por trás das peças, a sua história, a história Sim, da empresa, sim. da cultura que você implementou na tua empresa é muito forte. As peças acabam tendo um valor diferenciado, né? Caio, então vamos lá, gente. Estamos aqui com o Caio, é um prazer enorme recebê-lo. O Caio é dono da Gazin, como a Mi falou, com mais de 3 mil franqueados e 50 mil vendedores, é isso? Revendedores. Gente, Brasil, olhem esses números. Gente, são números absurdos. 3 mil franqueados e 50 mil revendedoras. Caio, mas vamos lá. Onde tudo começou com a Gazin, sua história da Gazin? Bom, Gazin é meu sobrenome, né? Então, uma das perguntas que eu sempre recebo, por que Gazin? Né? Então, Gazin é meu sobrenome. E é muito legal o nome, né? Eu gosto muito. Ele é muito Acho que é bem fácil. comercial. É prático e é memorável. Memorável. Uma das coisas que eu gosto de falar é isso aí, né? Quando você tem um nome que as pessoas identificam muito fácil, já fica, já é meio caminho andado. Mas, enfim, na verdade o Caio vem de uma família, vou falar muito rápido aqui, o Caio é uma família humilde. Sou nascido em Limeira, interior de São Paulo, então onde meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Vocês imaginam que quando eu nasci minha mãe tinha 16 anos. Nossa, novinha. Nossa, sua mãe é perrengue. jovem de E tudo. meu pai tinha 21. Caramba. Então, realmente nasci numa casa de 2 cômodos, na periferia da cidade, e nasci e vivi no meio de caminhão, né? Essa coisa, meu pai, meu avô, tudo caminhoneiro. E quando eu nasci, o meu pai não queria mais ficar longe de casa. Porque não era essa facilidade que tem hoje, como por exemplo, a gente está vivendo agora aqui Total. um podcast onde as pessoas têm a conexão e não faz porque não quer fazer, hoje em dia. Antes não, meu pai saía, ficava 30 dias fora de casa, depois voltava para ver o que aconteceu. E ele falou, não quero mais viver isso. Quando ele se viu diante dessa situação, vou fazer o quê? Uma pessoa que não tinha grandes aptidões, não tinha grandes... Exatamente. Nascido no meio de caminhão, vou consertar caminhão. Então, se eu dirigir a caminhão, vou consertar agora os caminhões dos meus amigos. Que demais. Pegou uma caixinha de ferramenta na frente da casa, começou Já havia uma veinha empreendedora aí, hein? A veinha já estava plantada. Não, exatamente. E eu nasci no meio disso. Então, eu vi o meu pai de uma oficina, indo da frente de casa, indo para uma oficina. Já tinha essa veia empreendedora realmente, onde já se pensava em fazer algo diferente. E eu, com 12 anos, fui, então, lavar peça.
Eu lavava peça, varria oficina. Caramba. E era uma oficina bem pequenininha mesmo, sabe? De poucas pessoas. Então, minha vida foi no meio dessa coisa do caminhão e de um mundo completamente diferente. Eu gosto de falar isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam limitadas, pensando que as coisas... você nasceu daquele jeito, você precisa morrer daquele jeito, e as coisas não são assim. A mulher, principalmente, a gente está tendo um mundo onde as mulheres, elas têm... parênteses, eu adoro trabalhar com mulher, pra mim... É demais. A mulher, o homem não consegue fazer o que a mulher faz. Né? Eu admiro porque a mulher, ela é mãe... Ela auxilia o marido, ela auxilia a casa, ela é empreendedora, ela educa os filhos. É uma coisa absurda que o homem não consegue fazer. Não consegue. O homem Tem que faz tudo acordar de mais salto alto, hein? cedo, se arrumar. bonita, Ora, Tudo salto de salto alto, arrumada e maquiada. dedicando tempo para se arrumar, né? Então assim, e o homem não faz isso. Então a mulher... E ainda o homem veste preto pra economizar energia. É verdade! Tô sabendo. Você também adora um pretinho, né, Caio? Básico sempre. E as pessoas me perguntam, viu, mas que é isso aí? É uma seita? Falo, viu, isso aqui é só eu não quero gastar energia tendo que escolher minha roupa de manhã. Quantos gente, por cento a gente gasta em amiga, pensar no nosso bastante. look, né, amiga? Ai, mas eu adoro Meu gastar essa Deus. energia. Eu também. Você adora ser Mas mulher, é bom, né? mas é bom. Graças a Deus que são assim, né? Exato. Imagina se fosse tudo de preto Não, também. não dá. Mas realmente o meu lance com preto é só economizar energia e tá tudo muito fácil sempre. Legal. Vai ali, mas eu fico imaginando o quanto de energia uma mulher gasta. Mas a mulher é isso, a mulher é amor, a mulher é paixão, a mulher é aquela coisa do sentimento, né? Enquanto o homem traz aquele sentido mais de razão Total. para as coisas. Então eu acho que a gente tem que unir essas duas coisas. Ô, Caio, e aí? Conta. E aí? Aí, E aí, vamos lá. trabalhar na oficina do seu pai. Aí fui na oficina do meu pai, fiquei lá por muito tempo, mas eu tinha uma coisa muito clara. Eu não queria ficar lá. Nossa. Eu não gostava. Fato é, eu não gostava. Mas eu sempre digo que o não gostar não te dá a permissão de não fazer bem feito o que é confiado a você. Uou! Caraca. Então- Não, repete isso de novo. O fato de você não gostar do que está fazendo não te dá o direito de não fazer bem feito Caramba. o que foi confiado a você. Sensacional. Por quê? Porque é o seguinte, se alguém confiou aquilo a você, você deve a obrigação de fazer o teu melhor. Talvez o teu melhor não seja o melhor dos mundos, mas é o teu melhor. Então, todo o tempo que eu estava na oficina, Caio, você foi para a oficina por quê? Porque a minha condição levou para aquilo. Eu não gostava de estar lá. Mas meu pai precisava ajudar, nós não tínhamos uma condição financeira legal onde eu pudesse escolher ir ou não. E aí eu só tinha uma coisa na minha cabeça, eu não quero estar aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para esse negócio crescer e para eu estar aqui de uma maneira melhor possível. Fazer o melhor que você puder, nas condições que você puder, né? E eu acho que é muito interessante isso que você falou, porque leva a uma reflexão de que honrar os seus pais, que Claro. eles fizeram o melhor que eles puderam, também na condição deles. E aí, justamente, às vezes as pessoas elas se vitimizam da onde elas nasceram. Ah, mas como né? Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Né? E não precisa. Elas Exatamente. acham que elas são predestinadas a continuar seguindo a vida dessa E maneira. aí as pessoas que falam sobre, né, o seu mérito que você fez, não, mas isso é uma utopia. Tá aqui, é uma Tá aqui história. uma prova viva. Eu acho importante você falar isso, porque tem muitas pessoas também que têm um certo egoísmo em pensar assim, quando eu puder fazer algo que eu gosto, eu vou fazer bem feito. Ou eu vou ser Quando feliz. Exato. Eu vou ser feliz quando eu trabalhar com isso que eu amo. E as pessoas acabam realmente se diminuindo e não evoluindo, porque todo o resto elas fazem de qualquer jeito. Porque elas ainda não estão no lugar que elas almejam estar. Então elas acham que elas podem fazer de qualquer maneira. E ficam esperando. E você aprende quando você tá fazendo ali na dor, quando você tá fazendo ali na raça. Então eu Exato. acho muito importante você falar isso. E mesmo, por exemplo, hoje, você trabalha com o que você gosta. Sim. Só que você concorda que você não faz o que você gosta o tempo todo. Que mesmo trabalhando com o que você gosta, você faz muitas coisas que você não gostaria de estar fazendo. E esse é um outro problema onde muitas empresas acabam quebrando, muitos negócios param porque as pessoas não fazem o que precisa ser feito. Exato. Eita. E ter um negócio não é fazer o tempo todo o que precisa, o que você gosta. Exato. Por mais que você ame o teu negócio. Então, por exemplo, Caio com a Gazin hoje. Eu amo criação, eu amo comercial, eu gosto desse mundo de loja, de sentir, de estar ali com o cliente. E eu não tenho tanta afinidade, por exemplo, por um modelo tributário. Mas
Ontem, às 7 da manhã, eu estava numa reunião tributária com um monte de advogado, com um monte de coisa, porque eu preciso fazer aquilo. Sim. E aquilo é a base do negócio. Então, Exato. a gente não pode se dar esse direito de realmente só fazer o que quer. Até pra quando você for contratar ou delegar, você precisa pelo menos ter a noção disso, né? Você precisa ter a noção do que está acontecendo. E aí eu fiquei nessa oficina durante muito tempo, mas uma coisa eu sempre fiz. Eu sempre me preparei para sair de lá. Nossa. Então, eu sempre me preparei. Sempre. E, Caio, mas como assim? O que é o preparar? O preparar era... Eu lia... Eu sempre gostei muito de livros com história de empreendedores Já reais. indica um pra gente aqui. Indica um pra gente. Um livro que eu li, gostei muito, é um livro antigo, Sonho Grande. Chama Sonho Grande, a história da O nome já Ambev. diz tudo, né? Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né, Exatamente, Caio? dá o mesmo trabalho. E ele conta a história do Banco Garantia, de, por exemplo, os caras da Ambev quando quebraram lá atrás com outro banco. Eu acho que assim, quando a gente começa a entender que essas histórias pouco prováveis deram certo, a gente começa a passar para as pessoas que ela também pode dar certo. Sim. Um outro cara que eu admiro, tive a oportunidade de conhecer, tá com ele, o Flávio Augusto, de Geração de Nossa, Valor. demais. Poxa, um cara que saiu lá do subúrbio Oi, do Flávio Rio de Augusto, Janeiro. você está convidado pra vir Exato, aqui. ele é Tá de vendo? Você aqui, já está intimado. Pronto. E assim, e aí, quando a gente começa a perceber essas histórias, a gente começa a acreditar que dá certo o nosso. Que você não precisa ficar refém da condição que você nasceu. E eu sempre tive aquilo na minha cabeça. Então eu vou me preparar, vou ler, vou estudar, vou... Na época não tinha podcast, não tinha, mas tinha YouTube. Sim. Então eu ia... E aí eu sempre fui me preparando. E até que chegou um momento que eu falei, vou ficar aqui até quando? Como foi sua grande virada de chave? Grande virada. Nascido em Limeira. Limeira, pra quem não sabe, pra quem tá nos ouvindo aí, é a terra das semijoias. É a capital das semijoias. Exatamente. Então, hoje nós temos lá mais de 1.000 empresas. Caramba. Só que produzem ou revendem semijoias. Movimenta muito o comércio lá. Muito, Gira muito. O gira PIB a da, o cidade. PIB da Bolsa cidade, da exatamente, semijoia, E aí vem aquela coisa, né? Então, será que a gente precisa de grandes feitos mesmo para começar um negócio? Né? Será que essa pessoa que está aí nos assistindo precisa de um milagre na vida dela? Precisa sair daqui, precisa ir para a China? Será que precisa? E aí eu comecei a perceber, o que eu vou fazer da minha vida? Pô, tô em Limeira. Um monte de gente faz isso. Um monte de gente ganha dinheiro, um monte de gente não dá certo. Vou tentar. Eu vou fazer isso aqui. E porque o lance, o que eu gosto sempre de falar, não é só sobre o produto, é a maneira como você faz Eu as acredito coisas. que nessa época que você iniciou, já tinham muitas marcas consolidadas ali. Tinha marca ali que tinha mais tempo de marca do que eu tinha de vida. Caramba. Isso faz quantos anos? Quando começou? Que Isso ano foi começou a Gazin? 2013. Tá. 2013. A gente fazem tá 9 falando anos. de não tanto Gente, tempo atrás, falando tá? de passado É próximo. tudo isso, é um passado bem próximo, Ó, bem próximo. E disso, desse seu pensamento, tira um insight muito valioso. Que as pessoas, às vezes, também querem mudar de vida, querem dar um primeiro passo, querem ter um start e ficam procurando também algo muito Grandioso, enorme, muito diferenciado. E, às vezes, começar com um pouco e pelo arroz com feijão pode dar certo. Foi o que você falou. Não é o produto, e sim o seu olhar sobre o produto, a sua maneira de levar e de conduzir. Na verdade, pensa, se você tivesse começado por algo totalmente fora, distante da sua realidade, se você tivesse mudado de cidade, se você tivesse arriscado de uma maneira muito maior, o seu passo teria sido maior, e se não tivesse dado certo, o seu tombo também teria sido maior. Com certeza. Então você começou ali, próximo da tua casa, com a tua segurança, com exemplos próximos a você de que davam certo, você teria um respaldo, pessoas para se inspirar. É o clássico Às vezes arroz a com feijão. oportunidade tá logo Tá ali, mais né? fácil, exato. Sabe qual é o problema, meninas? Tem gente vendendo sapato e dando certo, e tem gente vendendo sapato e dando errado. Tem gente fazendo podcast dando certo, e tem gente fazendo podcast e dando errado. Tem gente vendendo casa e dando certo, e tem gente vendendo casa e dando errado. Então, assim, não é sobre produtos, são sobre pessoas e Caramba. como você faz essas coisas. Exato. Eu sempre gosto de falar isso, porque quando eu abri, então lá em 2013, a Gazinha era uma... eu comecei ela, era 4x4, era uma lojinha de 16 metros quadrados. Já comecei grande. Caramba. Pra mim, 16 metros Sim, quadrados era já era massa. grande. Porque eu nasci dentro de uma oficina e vivi dentro de uma oficina. Quando eu me deparei com aquele negócio, eu falei, tá, e agora? Né? Porque eu lembro até hoje... Você ouviu nessa época, tipo, você é louco, porque já mas- tem pessoas fazendo isso? Eu vi isso, você imagina que eu abri numa avenida lá que tinha mais de 400 lojas vendendo o mesmo produto que eu. Nossa. E tinha lojas lá que tinham mais de 30 anos. E eu Meu tinha Deus. só 25 de vida. tinha lojas que tinha 30 anos de história. E aí eu me deparei com um negócio que eu falei, como eu vou fazer isso?
Então, na época, eu tinha um Peugeot 307, eu lembro até hoje, vendi ele por R$35 mil. Peguei 5, dei num Gol, financiei todo o restante e peguei R$30 mil e comecei meu negócio. Foi com esses 30 mil que a Gazin começou. Então, 30 mil, eu paguei 10 mil na loja. Eu lembro. Você comprou um ponto, tipo eu comprei um ponto, a loja montadinha. Tá. Era horrível. Era horrível. A parede era vermelha. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem aquele sábio ditado que diz: se você não sentir vergonha do teu primeiro produto, do teu primeiro negócio, você começou tarde. Exatamente. Então, olha que engraçado. Hoje você lembra e fala, meu Deus, como é que eu comecei daquele jeito? Exatamente. Então, assim, a gente tinha lá, eu comprei 10 mil de peças e 10 mil eu coloquei pra banhar essas peças, né? Porque a gente já tinha essa cultura de fazer. Tá, eu só revendia. Então, eu ia numa loja, comprava, e em outra dava o banho, colocava a minha marca e começava vendendo. Então, assim, foi um desafio extremo. Extremo, quando a gente fala de, poxa, um homem, um menino, talvez na época, né, 25 anos, que não entende absolutamente nada de moda, que entende muito pouco de mulher, que não entende de fabricação. Eu já namorava minha esposa hoje. Namorava sua esposa? Que demais. A gente tá junto da minha época de mecânico. Que demais! É uma história muito legal. Que demais. E aí, aí eu tenho que lidar com essa situação onde eu tenho que aprender tudo de novo. E essa é, talvez, um dos insights que mais deram certo no meu negócio, porque eu deixei, muitas vezes, o meu gosto de lado e foquei no cliente. Uau! Então, muitas vezes, marcas que dão certo é porque estão com os olhos nos clientes e marcas que dão errado não estão com os olhos no cliente. Porque quando você... qual é o gosto do Caio para semijoia? Eu não uso. Sim. Eu posso ter meu gosto pessoal quando minha esposa me pede uma opinião. Olha, eu acho que isso combina, eu acho que isso não, isso sim, isso não. Mas fato é, eu comprava com base no que elas querem comprar, no que elas querem usar. O que elas buscavam. O que elas sempre buscavam. Sempre escutando a audiência. Olhar nelas. Eu gosto de dizer que nós empreendedores ou revendedores, a gente tem as duas ferramentas que são mais importantes na nossa vida e elas são gratuitas, que são os olhos e os ouvidos. Se você usar de maneira eficiente os seus olhos para enxergar o que os teus clientes querem, o que o teu mercado procura, se o seu nicho é esse, se o seu produto está adequado, se a sua linguagem está adequada, e se você conseguir ouvir os feedbacks, se você conseguir ouvir os pedidos dessas pessoas, você só precisa criar o processo e fazer com que essas coisas aconteçam. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso, claro que é. É muito difícil você ouvir um feedback que você se dedicou tanto para fazer um negócio e alguém vir falar que aquilo lá não é legal. E muitas pessoas fazem com que o ego atrapalhe, e não deixa. Porque daí fala, não, mas eu acho que tá certo. Tá, mas você acha, mas todo o restante acha que não. Você acha que talvez não é a hora de você deixar um pouquinho o teu ego de lado e ouvir o que essas pessoas estão te dizendo e levar isso da maneira com que elas estão pedindo? Né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que o empreendedor realmente precisa mudar. E isso é pequenininho. Sim. Então, a Gazin pequenininha lá, começando. O nosso primeiro mês, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, a gente vendeu R$17 mil. Caramba. Era muito pouco, mas pra mim, na época, era tanto. Na época, você não faz ideia. Eu ganhava, meu salário era R$800 por mês. Caramba. Imagina, Kai, fala uma coisa. Você foi lá, abriu a loja. Pronto. Começou a sentir o mercado. Começou a esperar ali o cliente passar, entrar, atender. Quais foram, na época, as primeiras estratégias que você considera que foram diferenciadas para você já começar a ser visto com um novo olhar? Tá, então vamos lá. Você começou no varejo, né? Eu comecei... Limeira é uma cidade atacadista, mas é aquela coisa, no começo você vende pra quem tem dinheiro. Quer comprar atacado vendo, varejo vendo. Atacarejo. Então, exatamente. Era atacado? Era. Mas a pessoa chegava lá, nossa, mas eu amei. Você começou no atacado. É porque Limeira é uma cidade de atacado. E a avenida já são 400 lojas que recebiam revendedoras. Mas a mulher chegava lá, nossa, eu adorei esse colar. Amor, leva. Você vende? E aí você olha pro boleto aqui na gaveta, você fala assim, vendo, claro, pra você, né? Pra você testar. Você não quer levar só mais um presente pra alguém? Então, assim, atacado 2 peças. Exatamente, então, o lance do atacado, realmente, ele surgiu com mais força depois, conforme a gente foi ganhando. Mas no começo, a gente realmente vendia aí pra quem, quem tivesse dinheiro. Tá certo. E essa loja, um dos grandes lances, quando a gente começou, eu percebi o quê? Que a cliente, ela vinha de todos os lugares do Brasil e do mundo.
Então, assim, por exemplo, pessoas aqui da América do Sul vêm muito para Limeira para mesmo? comprar. Que demais. Africanos vêm muito para Que comprar. demais. Que demais, eu A sabia peça disso. bruta Sim. ou eles já compram o... Os dois, Ah, os dois. demais. Então são públicos diferentes Tá. para tudo quanto é tipo. E quando a gente fala de semijoia, Limeira tem bijuteria, Limeira tem semijoia, Limeira tem semijoia com menos durabilidade, semijoia com mais durabilidade, tem de tudo. Tá. E aí, qual foi o meu primeiro insight? Eu comecei a falar com uma mulher, de onde você é? Ah, eu sou de BH, tô vindo para comprar. Legal. 9 anos atrás, 2013. De onde você é? Sou de Manaus e eu tô vindo pra comprar. Poxa, que bacana, como é que é? Tal, beleza. Aí eu comecei, mas quanto você gasta pra vir pra cá? Ela falou assim, nossa, é caro, passagem de avião é caro. E outra, eu fico aqui 5 dias, nesses 5 dias que eu tô aqui eu não tô vendendo. Além de eu estar investindo, eu não tô Caramba. faturando. E aí eu fico aqui em hotel, às vezes meu marido não gosta que eu venho sozinho, então eu trago minha irmã, aí eu pago a passagem dela. E eu comecei a ver aquela mulher, o quanto ela gastava pra se deslocar, pra ir até Limeira. Proporcional ao quanto ela investia, era quase meio a meio. Então, por exemplo, ela levava 5 mil reais para comprar de peça e ela gastava mais 5 mil reais para estar ali. Tá. Eu falei, eu preciso criar um sistema onde esses 5 mil que ela gasta para vir aqui vem até mim. Caramba. Então, eu preciso pegar os 10 mil. E aí, eu comecei a criar uma venda online, já lá há 10 anos atrás, onde eu atendia essa mulher com a maior confiança possível da casa dela. Ela deixou de ter o gasto pra vir e recebia esse material catalogado pra poder fazer o pedido. E ganhava 5 dias que ela tava aqui gastando pra comprar. Caramba. Ela ganhava na venda, ela tava usando pra vender. E aí eu comecei a vender isso pra ela. Então, Manu, olha só, você tá em Manaus. Você vai gastar 5 mil reais pra vir até aqui, você vai comprar mais 5. Eu comecei a olhar o que você precisava pra vender. Uau. E aí eu comecei a montar pra você tudo bonitinho, tudo certinho e já mandar pra você tudo prontinho só pra você vender. E aí você já me conhecia, já tinha confiança. Aí eu comecei a olhar a logística, que era importante, precisava chegar o mais rápido possível lá dentro. Então comecei a ver voos. Então quando todo mundo pensava em correr, eu despachava mercadoria por avião. Eu levava no aeroporto, falava, ó, coloca, vai aí no aeroporto, pega aí rapidinho. Então todas as coisas o mais rápido possível para que você conseguisse usar esses 5 mil que você jogava fora para investir no teu negócio. E aí, esse foi um dos grandes destaques da Gazin. Lá no começo, há uns 2 ou 3 anos depois que a gente abriu, a gente já era... para você ter uma ideia, uns 2 ou 3 anos depois, eu tinha, tipo, umas 5 vendedoras na loja e umas 10 atendendo só no WhatsApp. Caramba! Isso lá em 2015. O seu trabalho no digital já era. Já era muito muito grande, é. Você Sempre já foi o nosso acreditou foco. no digital lá atrás. Sempre foi. Então, enquanto os grandes não tinham nenhuma rede social, a gente já tava lá fazendo videozinho. E é o seguinte, da maneira que dava. Com o celular que tinha. Olha, com o celular que tinha, com a luz do sol, no vasinho de flor ali, no fundo branco, no sofá. Era onde dava. Ó, e muitas pessoas não entendem ainda, que é muito melhor a luz do sol, o celular velhinho, o vasinho de flor emprestado, do que não fazer. Total. Sabe o que eu quero dizer pra você que tá aí, de repente, em dúvida se faço ou não faço? É o seguinte, faça nas condições que você tem. Deixa o teu medo, porque o teu medo é o medo do julgamento. Então deixa esse medo do julgamento de lado, do que a tua amiga vai achar, do que essas pessoas vão achar, e faça, porque eu fui prova viva disso na pandemia. Quando a pandemia chegou, muitas empresas foram pro digital, a gente já fazia tempo. Então, enquanto todo mundo recuou, nós crescemos. Foi o que aconteceu com a gente. Com a Spec Brand. A Spec Brand nasceu na pandemia. E por quê? Porque vocês já tinham essa base do digital. E aí o negócio veio muito mais forte. Então, quando todo mundo tava com vergonha de fazer, vocês faziam. Então aí, Manu nasceu pronta, né? Então, desde pequenininha já fazia. Você foi treinar, você foi descobrir, saiu do back, foi pro front. E aí você entendeu que o quê? Que quando todo mundo foi pensar em fazer, você já fazia. Ó, eu lembro, Caio, quando a gente comprou a loja, a primeira funcionária a mais que a gente foi contratar, na época, há 8 anos atrás, era pra cuidar só da rede social e do WhatsApp. A nossa todo família mundo falava, queria "Cê é matar a louca!" gente. A nossa família mesmo falou, vocês acabaram de comprar uma loja, vocês acabaram de investir uma loja que não tá vendendo nada. Agora que vocês podem começar a ganhar um pouquinho, vocês vão pagar alguém pra cuidar de internet. E ninguém acreditava. E a gente tinha uma funcionária só E hoje pra isso. social media, né? Não, e É deixa eu alguém te que falar. ser mais procurado. Marília, deixa eu te falar que tem gente hoje que ainda é resistente a ter uma pessoa assim na empresa Olha dela isso. pra fazer isso. Entendeu? Ainda é resistente da importância que é fazer uma foto bem feita. E uma foto bem feita não é uma foto
profissional, mas é Não, uma foto uma bem foto- feita, uma foto feita com iluminação, cuidado. com Sim. cuidado, com Com carinho, cuidado. produzida, E com o né? teu olhar. Isso é muito bacana. Você sabe que Teu e olhar. uma foto vende muito, né? Uma foto bem tirada, a minha é prova viva disso. Eu nunca vou esquecer, minha, aquela história. É até legal a gente falar sobre isso, que a Mia é influenciadora, né? Antes de até de ser mentora influenciadora, eu lembro uma história que você contou, que você fez uma foto para uma lojista, que foi a sua grande virada de chave para você fazer a tua marca. Sim. E com uma foto da Mia, ela vendeu mais de 1.000 peças de É. roupa, assim. Ela falou assim, opa, é o momento. Era atacado. Não, né? era uma roupa que a loja falou que já tinha colocado na vitrine, não é isso? É. Ela já tinha colocado na vitrine, ela já tinha mostrado para as clientes, ela tinha investido naquela peça e não vendia. Com a foto da Mi. É. Ela Eu ela era poder... atacada. Olha que olhar, né? Aí ela falou, ó, vende de 1.000 vestidos. Eu falei, poxa, eu tô ganhando aqui, sei lá, 1.500, 2.000 no meu post. Deixa eu fazer essa conta aí. Deixa eu ver quanto Aí eu dá. vou confeccionar, né? Tá vendo? Vou eu vender os 1.000. Mas como... é o olhar. Exatamente. Exato. E eu sempre, Não eu é sempre tão falei simples muito. assim, né? A gente É, sabe que lógico. hoje, né? Não, quando você começa a confeccionar, Quando você fala, começa a gente, confeccionar. né? Não, e outra coisa, as pessoas que estão ouvindo, o meu irmão falou uma coisa no podcast dele que é bem verdade. Depois que você tá bem, quando você conta tudo que você passou, as pessoas acham que é mentira. É. As pessoas acham que você não passava por aqueles perrengues. Exato. Que você não tinha esse medo, que você não tinha essa dúvida, que você tava pronto. É verdade. Porque depois que você tá aqui, é fácil. Só que é importante a gente deixar claro que a gente, mesmo estando hoje estabelecido, a marca em crescimento, ambos, todos aqui estamos bem com os nossos empreendimentos, embora queremos alcançar ainda muito mais, uma escala muito maior. Quanto maior estamos, maior também as nossas dificuldades e problemas. Quanto maior o erro também, mais difícil para você corrigir. Exatamente. Quanto Claro. maior a altura, maior Tem a o tempo, né? responsabilidade. Com certeza. Tem E o ter. que vai acontecendo é que a gente vai aprimorando isso e a forma de lidar com os problemas. Por exemplo, há 2 anos atrás apareciam problemas pra gente que eu falava, meu Deus, como é que eu vou lidar? Você resolve. Depois aparece um problema maior. É. Você resolve. O problema de ontem já ficou fichinha. Vai Entendeu? diminuindo, Porque você vai vai se diminuindo o treinando, impacto. Vai calejando, vai né? calejando e vai resolvendo de uma forma cada vez melhor. O Kai, e aí, né? E aí você começou a crescer, você fez o diferencial, né? Que era enviar o WhatsApp, as fotos. E aí, como foi essa transição pra hoje ser Do esse 4x4, fenômeno? eu quero saber. Qual foi o primeiro passo depois do 4x4 da hora? Isso. Então, assim, qual foi o lance da Gazinha? A Gazinha, ela nasceu ali, a gente começou realmente esse olhar muito forte para ela, nessas clientes. E eu tive uma grande dificuldade, que foi essa dificuldade na hora de ir produzir. Eu contratava algumas empresas para trabalhar para mim no processo de banho, no processo de fundição, onde eu comprava, né, esses produtos, e eu descobri que eu estava sendo roubado. Caramba. Eu descobri que eu estava sendo roubado por uma empresa que fazia banho. Então, assim, a gente pagava uma camada de ouro alta para que tenha uma durabilidade, não tenha alergia, exatamente. E aí eu fui pedir para fazer umas análises e descobri que tinha 10% do que eu pagava. Meu Deus. Caramba. E aquilo pra mim foi uma decepção, porque a gente que tem valor, princípio, você começa a trabalhar com o negócio, você não imagina que as pessoas vão fazer aquilo com você. Aquilo que Talvez você aquele, nunca faria com sabe o aquele olhar bonzinho de começo sim, de vida? sim. Não, mas eu não faria com o próximo, ele não vai fazer comigo. Sim. E a inocência, né? E aí eu falei, eu vou abrir a minha. Eu vou abrir a minha, não sei como, não sei com que dinheiro, não sei como eu vou fazer isso. Foi 1 ano depois que eu tinha aberto a lojinha de 16 metros. Só depois? Caramba. Falei assim, não, eu vou abrir meu banho. O investimento para abrir o banho era mais alto, bem mais alto. A assim. gente fala aí em torno de mais ou menos na época, uns 400 mil reais. Ai, Era alto. muito. Era 10 vezes o que eu tinha. Era mais de Cara, 10 eu ia vezes falar, mais de 10 o que eu vezes tinha você tinha colocado. começado. Exatamente. Eu já tinha feito um caixinha, Sim. né? Já tinha um pouco. E fiz umas contas. Falei, dá. Sabe aquelas contas de empreendedor? Que na verdade é mais a vontade de fazer dar do que em si o dinheiro conta, que eu dá. vou passar a comer só ovo. Isso. Interessante, vou você já sabia, você já usava bem o financeiro ou você misturava um pouco o pessoal? Não, era misturadinho. Era misturadinho. Mas assim, uma outra coisa, falando disso. Eu sempre fui um cara muito controlado. Olha que legal. Muito. Pé no chão. Então, o dinheiro não era meu, era da empresa. Muito deixava ali, bom. né? Então, Isso acho que é o maior insight da vida é esse, porque o meu marido fala muito assim, Mi, empresa rica, dono pobre. bem a loja, ela tinha o caixa, mas o meu nível de vida não tinha mudado absolutamente nada. Eu ainda estava com um golzinho pagando parcelado. Eu ainda comia nos mesmos lugares, eu pagava aluguel, eu não mudei de casa, eu não usava um sapato melhor. Não, o dinheiro que eu juntava era para a empresa. Muito bom. E aí eu tinha esse dinheiro.
Fiz as contas, falei, dá. Obviamente que não deu, né? Abri o banho, a hora que eu fui ver, eu falei, meu Deus. E aí eu me endividei. Tá. E esse é um caso também que muitas pessoas passam. Muitas pessoas. E é legal você abrir, porque é bem a realidade mesmo. E Marília, olha só, eu passei tanto perrengue e eu sou um cara de muita fé, eu não sou religioso de praticar, mas eu sou um cara de muita fé. E eu olhava pra Deus assim, nas minhas orações e falava, cara, por que você tá fazendo isso comigo? Né? Mas eu não entendia, e talvez uma das principais coisas que o empreendedor precisa entender é que tudo aquilo faz parte de um caminho, você tá sendo forjado para algo, né? Você tá sendo preparado para algo, mas na hora a gente não entende, na hora você tá pé da vida, você quer que as coisas aconteçam de forma, porque o nosso tempo é diferente. Então eu chegava e falava assim, viu, peraí, eu sou um cara do bem, né? Tá tudo certinho. Eu não faço mal pra ninguém, eu levo pras mulheres, eu levo possibilidade delas ganharem dinheiro, delas terem a liberdade delas, delas sustentarem o filho, pagar uma escola, pagar um aluguel. E por que você tá fazendo isso comigo? Eu tomei um golpe. É interessante isso que você falou, só um adendo, porque às vezes a gente tende a olhar tudo assim, mas é Satanás, mas é o inimigo que tá jogando as flechas, sem pensar exatamente o que você falou, de ser forjado, de estar sendo esticado pra coisas maiores que viriam, né? Você tá sendo preparado. A gente acha que é sempre só com a gente. Mas não é, né? Não é. É que a gente, talvez até agora, essa possibilidade de levar esse conteúdo pras pessoas, fica mais fácil das pessoas se identificarem com histórias. Mas quando eu tive a oportunidade de estar com grandes empresários, o Flávio Augusto, por exemplo, João Apolinário, outro, enfim, grandes empresários que me contaram histórias e as histórias são todas muito parecidas. Então é muito parecida com a da pessoa que está aí nos ouvindo, que está aí nos assistindo, e ela entender que é possível sair disso. E aí eu fui parar em 150 mil de cheque especial no Bradesco. Caramba. Lembro até hoje, eu pagava 15 mil reais por mês, De juros. De juros. Nossa. E você imagina que há um ano atrás eu ganhava 800 reais de salário. Aí eu tava pagando 15 mil por mês de cheque especial, de juros. E aí começou a virar uma coisa meio louca. E eu namorava há 4 anos. Naquele momento eu namorava há 4 anos. Aí minha esposa chegou e falou, tô grávida. Que na época era minha namorada. Pessoal, coloque em preto e branco, assim, ó, essa ainda. Caiu as lágrimas. Não. Exatamente, ó. E aí, a gente namorava, a gente não era casado, eu morava com os meus pais, ela morava com os pais dela e ela falou, tô grávida. Eu lembro até hoje, foi 1º de maio, era um feriado, 1º de maio, dia do trabalho, à Sei noite. lá, puta eu não merda. esqueço. Assim, ele falou assim, ó, pra sempre um trabalhador. pra sempre, Eu vi aquilo acontecendo só com os meus amigos. Aí eu falei, agora sou Chegou eu. a minha vez. É minha vez. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25, E sua namorada? 19. Tá, novinha também. E aí... Mesma coisa que sua mãe fez, né? Sua mãe nem pode Repita, reclamar. faça de Sua mãe novo, nem A né? namorada dela pensou, ainda bem que minha sogra não vai poder Não reclamar. vai. Ela não pode falar nada. Ela. Já sou bem mais velha que ela. E aí, o que aconteceu? Falei, agora vem a outra responsabilidade. Eu tô ferrado financeiramente. Nossa, com uma dívida. Com uma dívida que eu preciso pagar, porque é uma dívida que pra mim na época era quase impagável, de tanto que eu tinha que me dedicar pra pagar aquilo. E ela falou, tô grávida. Eu falei, bom, agora a gente tem que montar uma casa. Casar nem pensar, não tinha nem hipótese. Mas eu falei, mas a gente vai morar junto, né? Vamos... Juntar aí. Exatamente. E aí a gente juntou em outubro, meu filho nasceu em dezembro. Tá. Foi o tempo da gente... montar tudo. E montar assim. Você não faz ideia. A minha mãe trocou o sofá dela e deu o sofá usado pra gente. O pai dela deu a geladeira. Caramba. A gente mudou sem mesa pra comer. Não tinha. Eu vivi essa história há 8 anos atrás. Meu Deus. É uma coisa assim Como a que... vida E eu muda gosto de muito contar rápido, isso, Michele, né? porque eu sei que tem tanta gente que passa por isso e desiste. Total. Desiste, se Imagina se entrega. você tivesse desistido e se Fala- entregado naquele momento. Porque tem gente que fala assim, as coisas conspiram Sim, contra mim. Contra mim. E não é, cara, não é. Não? É o ser forjado, é as Sim, coisas acontecerem. Total, é a gente total. conseguir chegar, independente das coisas que estão acontecendo. E eu sempre... A minha fama no meio dos meus amigos, no meio da empresa é o seguinte, que eu consigo o que eu quero. Eu quero, eu posso, eu consigo. Exatamente, mas não é eu consigo o que eu quero, só não consegue quem desiste antes. Uau. E eu não desisto. Uau. Então é o seguinte, se eu falar eu vou fazer, mas pode cair o mundo. Enquanto eu estiver respirando, enquanto eu tiver um pouquinho de força, eu vou levantar e vou me dedicar para fazer aquilo. Uma frase que eu sempre Sensacional. uso, Caio, é o não já vem de graça.
O não a gente Bora já tem de batalhar pelo graça. sim, né? A gente tem que buscar o sim todos os dias. E buscar o sim dá trabalho. Mas eu falei, ele tá lá. O sim, ele tá lá. Você só vai ter que entender como que você vai chegar até ele. Não é? Pode ser que você tenha que tentar 1, 2, 3 vezes. E esse tentar, sabe o que que é? São quantos nãos você precisa para chegar nesse sim. Porque é uma cadeia. E muitas vezes, eu falo isso para os vendedores. Gente, quantos nãos é número. Quantos nãos você precisa levar para ganhar um sim? Quantos nãos uma pessoa vai te falar para vender aquele vestido para você vender um? Quantos nãos as pessoas vão falar que você não consegue ir para aquele shopping? Perdão. Nada, imagina. Quantos nãos as pessoas vão falar que você precisa ir para aquele shopping até você conseguir o seu lugar, né? Então, assim, eu queria ir para um shopping maior lá. Eu queria fazer coisas e as pessoas falavam, Caio, não dá. Não dá. E eu falava, vocês não estão entendendo. Não vai dar. Vai dar, eu só preciso saber quando. Caramba. Porque que vai Quando dar, e vai. como? Eu só preciso saber quando e como eu vou descobrir o caminho. E entre descobrir o caminho, você erra. Rala o joelho, dói. Dói. A gente chora. Você sente vontade de desistir. Tem hora que você pensa que você não vai aguentar. Paga 15 mil de juros especial. Paga e vai saindo. Não, e eu tenho histórias aqui pra contar pra vocês não fazem ideia. Eu tenho um funcionário que trabalha comigo até hoje. É um senhor, e infelizmente, nas condições que ele veio, ele não aprendeu a ler. Ele começou a trabalhar... 6 meses depois disso que aconteceu, 6 meses ou 1 ano depois de eu ter aberto efetivamente o nosso processo produtivo, esse cara me pegou um vidrinho que estava lá, dentro da nossa produção. Ele não leu o que estava escrito no rótulo, porque ele não sabia ler, e ele jogou aquilo fora pelo ralo, achando que era um material de descarte, e eram 500 gramas de ouro. Nós estamos falando hoje... Tela preta e branca de novo. De novo. Meu Nós estamos Deus. falando hoje de 160 mil reais. Hoje. Então, assim... Eu falei, mais um não. Isso é mais um não. Isso não é o mundo conspira contra mim. Eu acho interessante isso, porque nós como empresários, aí qual seria a decisão do empresário? Tipo, eu instruir ele de forma correta? Pois é, vem um monte Aí de vem coisa. a autorresponsabilidade, né? Do tipo, cara, eu falei, porque a comunicação é assim, é você falar, você falar de novo, você perguntar se a pessoa entendeu, porque você é responsável também. Lógico que a gente sabe que tem pessoas assim que tira a sua Exato. paciência, Mas né? até que ponto Mas, aquilo foi realmente culpa só do funcionário? Exato. A resposta é só o seguinte, ele tá comigo até hoje. Olha Então já tem a só. resposta, entendeu? Quantos Então- já teria demitido Não, mas ali na hora, mesmo, na né? hora, talvez por desespero. E eu acho que a gente pode falar sobre gente aqui, mas esse cuidado meu, porque, primeiro de tudo, qual é a parte mais importante da nossa empresa hoje? As pessoas. Uau. A parte mais importante da Gazin hoje não é criação, não é marketing, não é venda, são as pessoas. É o seu cliente interno primeiro, né? A gente cuida deles de uma maneira, assim, ó, ontem eu tava, antes de ontem eu fui pra Curitiba, fui fazer um treinamento com o time de lá, tava lá com as franqueadas, voltei ontem de manhã, ou seja, eu dormi fora de casa, voltei ontem de manhã, reunião o dia todo, 7 horas da noite saí, passei numa comemoração de uma meta com parte do meu time, e eu tava longe dos meus filhos. Nossa. Eu tenho 2 filhos. É um preço a se pequenininhos. pagar, né? Mas assim, eu cheguei em casa às 8h30 e muitas vezes eu tenho que lidar com aquela coisa da minha esposa, poxa, mas você precisava ter ido. Sim. Né? Então muitas vezes a gente precisa ir, talvez a gente dá a falsa sensação que não precisa, mas aquele estar perto, toda a Faz diferença. Faz toda a diferença. aquele estar junto. Total. E eu gosto de dizer que tem uma frase que acaba, talvez uma palavra ou uma frase que acaba com o empreendedor, que é eu mereço. Esse negócio é um terror na vida de qualquer empreendedor, porque a hora que você começa a ganhar o dinheiro, você acha que você merece trocar de carro. Nossa. Aí você merece, e você começa a merecer. E a gente tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio. É lógico que você merece muitas coisas e deve conseguir, porque é para isso que você trabalha, e é justo. É justo, mas nós temos que tomar cuidado com os excessos, né? Então, assim, Uma será doce que ilusão, ontem, eu acho, será que né? ontem eu não mereci ir para minha casa e estar com os meus filhos? Claro que eu merecia. Mas será que pro meu futuro, pro que eu tô plantando para minha empresa, Que é pros seus filhos. que também é para eles, será que eu não devo realmente estar ali para que a gente possa colher um negócio mais a longo Sim. prazo? As pessoas hoje, elas estão muito imediatistas, cara. Muito. Elas querem hoje para amanhã, porque tem muitas coisas que acontecem. Hoje você coloca uma loja na rede social, você coloca uma loja online e ela explode.
Tem muitas que acontecem, mas tem muitas que não. Tem muitas que demandam um tempo, tem muitas que demandam uma dedicação. E aí as pessoas veem a amiga, a vizinha que deu certo, a blogueira da cidade, a influencer da cidade que deu certo, e ela se frustra porque o dela não dá certo naquele time. Só que às vezes o dela é muito melhor. E só não deu certo porque ela desistiu antes de chegar a hora dela. Cada uma tem um time, né? Você Claro. falou Isso é sobre muito o. legal, isso. Deixa eu só Pode falar, concluir. pode falar. Você falou sobre o ego, eu acho que é legal pegar esse gancho, porque a gente não se toca disso. Estou sendo uma pessoa egoísta. Quando você traz esse ego, por exemplo, para as redes sociais, tipo, você fica olhando o tempo todo números. E desesperado, entendeu? É uma métrica de vaidade isso. De vaidade? Porque, meu Deus, caiu os views dos stories. Meu Deus do céu, postei o vídeo, flopou. E aí você não usa a sua história realmente pra colocar ali o tempo todo nas redes sociais, não pra vender o seu produto, mas pra trazer Conectar, a transformação, pra conectar. E aí, cara, o número é uma consequência. Eu falo isso pras minhas alunas até, eu falo, gente, não se preocupa com o número de seguidores. Mas quantas vezes você tá vendendo pro mesmo cliente? A recorrência... É muito né? mais barata do que você abrir um Muito. cliente novo. E essa questão do ego, eu não tô falando aqui de um ego maldoso, de um ego daquela pessoa Sim. ruim. Não, eu tô falando de uma coisa que todos nós temos dentro e que a gente só E precisa começa tomar assim, cuidado. né? Um negocinho assim, parece que não vai fazer nada, um mal, e daqui a pouco você já tá mal, frustrada, ansiosa, porque tá se comparando com a outra. Eu acho Todos só nós temos. dentro disso que você falou de merecer. Eu acho que o empreendedor de hoje, 2022, de sucesso, é aquele, como você disse, eu mereço, que ele também entende de uma maneira clara e genuína que as pessoas que estão junto, não que trabalham para ele, que trabalham com ele, também merecem. Claro. Então ontem você pode ter pensado, poderia ter pensado, poxa, eu mereço para minha casa, mas você pensou, o meu time merece que eu esteja lá com eles. A gente sabe o quanto é importante essa presença. Exato, então eu acho que a pessoa, o empreendedor de hoje, que ele acha que por ele ser o fundador, por ele ser o dono, por ele ser a estrela do negócio, que só ele merece benefícios. Ele acaba ficando pra trás. Entende? É importante pensar que assim como você quer crescer, você quer ter esse merecimento, as pessoas que estão com você também precisam disso. E você precisa saber dividir. Exatamente. Saiba dividir, saiba pegar uma fatia do lucro, uma fatia e fazer um extra, né? Todo exato. mundo gosta. Então, assim, nós temos pessoas, hoje a Gazin tem 300 funcionários, né? Caramba. Então, exatamente. E 300 funcionários, desses 300, 280 são mulheres. Olha que incrível. Nossa, como você aguenta? Eu acho que, olha só. Gente, trabalhar com Não, mulher, hein? dá trabalho. Mas lembra do lance da mulher faz tudo? Sim, E o tô homem, brincando, né? sou O lance mulher. da mulher, ela consegue lidar em casa, ela consegue lidar com o marido, ela consegue lidar com a pressão. Então, é muito sobre isso, né? E a gente vê essas mulheres tendo vida transformadas dentro da nossa empresa, porque a partir do momento que você emprega alguém, é bacana, é legal, você está ajudando na economia, mas quando você transforma a vida de alguém, você fica lá na história dessa pessoa para sempre o teu nome. Para sempre. E quando você transforma uma, você transforma duas, você transforma 10, você transforma 30, você transforma 50, você vai criando um exército de gente que conspira a seu favor. Uau. São pessoas levando... muitas pessoas falam para mim, Caio, como que você aguenta, né? A gente vende hoje, em média, 20 mil peças por dia. Caramba. Então, assim, como que você Os aguenta... números são muito incríveis. Né? Como que você aguenta fazer isso? Como que você... Porque às vezes as pessoas falam, poxa, eu vendo 1.000 e é tão pesado, eu vendo 500, eu vendo 10 e é tão pesado. Mas é porque você vai criando esse exército de gente que te ajuda a levar o negócio. E que bate no peito e fala, eu sou Gazin. Eu sou. E tem uma frase que eu sempre uso, que a mulher feliz com ela mesma é feliz com o mundo todo. Como você diz, a mulher, ela é provedora da casa nesse sentido. De cuidar do filho, de cuidar do marido. Uma mulher, como as 280 que você emprega, ela estando feliz com ela mesma no trabalho, você não tá transformando a vida só dela que tá ali, mas da família toda que vive à sua volta. Né? Exatamente. E é muito Aproveita e... Pode falar, amiga. Não, era só pra ele entrar mesmo nesse prêmio era que o eles que eu ia ganharam, falar, né? De exato, cultura. Explica pra De gente. gestão, É. um pouquinho Cultura da como empresa. funciona a É, gestão. A o gente sabe que é referência, né? A Gazin é referência hoje em gestão de pessoas mesmo. Todo mundo deseja trabalhar na Gazin e é muito legal isso, né? Você vê uma empresa gerando esse desejo, não só de revenda das peças, que hoje é um fenômeno, né? Tipo, gente, imagina, mais de 50 mil revendedoras espalhadas pelo Brasil inteiro. E a gente tá falando de números muito altos, tá? Muito mesmo. Ele tem 17 showrooms espalhados pelo Brasil. Isso é
assim, ó, sensacional. E eu queria, depois, tá, que você entrasse nisso, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Sobre e cultura de empresa também. Legal, bom, a cultura da Gazin, como eu disse. Então, quando as pessoas me perguntam qual é o nosso principal pilar, eu sempre reforço que o nosso principal pilar são as pessoas e, obviamente, que junto com isso vem essa cultura. E a cultura, ela é uma cultura do olhar, né? Hoje, se a gente pega nosso time de liderança, eu tenho hoje 12 pessoas que são no meu time de gerência. São as pessoas que me ajudam a encabeçar essas ideias e levar essas ideias para frente. Dessas 12 pessoas, 11 foram criadas na Gazin de pequenininhas. Olha. Então foram criadas, entraram, eu tenho gerente hoje que entrou como estoque. Eu tenho... Que demais, foi crescendo na empresa. Eu tenho meu Caramba. gerente que você conheceu, ele era motorista. Olha. Há 6 anos atrás, ele era motorista. Então foram pessoas que eu sempre olhei para a essência, eu não olhei para a técnica. Então, quando eu vou pegar alguém para essa pessoa crescer comigo e ser transformada comigo, eu olho para o que ela quer, para o que ela espera da vida dela, para onde ela quer chegar, quais são os valores, quais são os princípios, porque a técnica eu vou ensinar, mas valores e princípios eu não vou conseguir ensinar para uma pessoa de 20, 30 anos. Total. Isso aí já está formado. Então, muitas vezes, a gente, um empreendedor, ele vai contratar alguém, ele fica olhando o currículo da pessoa para ver onde aquela pessoa trabalhou, o que ela faz, se ela entende disso, se ela entende daquilo, quais são as técnicas, quais são os cursos que ela fez, mas ela esquece de ver quais são os valores daquela pessoa de família, quais são o tempo de relacionamento com aquela pessoa que teve com o trabalho dela. E eu acho que é muito mais importante a gente olhar para esse lado como pessoas e treinar a técnica, porque a técnica é treinável. E quando a gente começou a implantar isso, aí a gente foi fazendo, hoje a Gazin tem a universidade. Então, nós treinamos as pessoas. E, gente, eu tô falando aqui de um cenário hoje. Mas, na época, Manu, quantas vezes eu peguei quem tinha na frente porque eu precisava vender e quando você pode começar? Pode ser agora? Entendeu? Pode ser agora, você pode vir agora? Hoje não, hoje a gente treina, a gente faz. Mas nunca deixe de mudar o teu olhar. Muda o teu olhar, tira ele da técnica, mas não tira ele, né, ali da parte do valor, da parte da cultura. E aí a gente criou, então, a Gazin é uma empresa meritocrata. É uma empresa que as pessoas que crescem são as pessoas que fazem. Muito né? bom isso. São as pessoas que... Isso que colocou o motorista como gerente, isso que colocou a estoquista como gerente, isso que colocou, por exemplo, uma pessoa que entrou como auxiliar de faxina numa venda, num estoque. Você conhece a parábola dos talentos? Não. É justamente isso, né? É como se o Senhor tivesse dado a cada um dos servos um talento. E aí, o que eles fizeram? Um foi lá e multiplicou. O outro também. O último foi e enterrou. E aí, aquele que tinha realmente multiplicado, ele falou assim, muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. É exatamente isso, né? É isso, porque... E eu gosto de dizer que como você faz, qualquer pessoa, como a gente faz qualquer coisa, é como a gente faz tudo. Então, se você não é uma pessoa justa... Eu falo muito isso. Eu falo que uma coisinha pequena... de CNPJ não dá muito certo, é a curto prazo. Né? Mas porque tua empresa sempre vai ser tua cara. Vai ser a tua cara. Vai ter a tua alma. Vai ter exatamente. o teu olhar, a tua índole, né? E aí o prêmio GPTW, que é o Great Place to Work, né? É um prêmio extremamente difícil de lidar, porque ele avalia totalmente a cultura da sua empresa através de uma avaliação direta com os funcionários que você não tem acesso. Então você contrata um instituto que ele é de nível mundial de avaliação, onde ele aplica essas avaliações nos seus gerentes e em todas as cadeias da empresa. Todas, absolutamente todas. Você não tem acesso a isso, vai para eles avaliam, fazem as pontuações e te dá o selo ou não. E foi muito legal porque a gente entrou e nós fomos avaliados e nós pegamos esse selo de primeira. Olha só. Porque você tem depois... Tentativa. Se você não passa, eles te dão o caminho porque que você não passou, para você melhorar na tua cultura, para que esse selo venha. O nosso não. Nossa. O nosso veio pela cultura que já estava implementada. E essa cultura... Caio, mas de onde você treinou? Não. O que eu fiz foi o que eu sempre acreditei. Eu faço bem, eu recebo bem. Uau. Né? Eu acho que a lei do retorno, ela não falha. Né? Eu acho que Deus é tão justo. Ele é tão bom que te permite plantar e ele é tão justo que vai te fazer colher. Total. Claro, mas ele vai te fazer colher com os problemas juntos. É importante, Sempre, né? mas, gente... Você colhe com os problemas. Os problemas fazem parte. Sabe o que eu queria? Que agora que você já falou, como você implantou essa cultura, da importância disso, que você só voltasse um pouquinho ali para sua dívida de 150 mil e como foi o pulo para você se transformar nessa potência hoje. Então vamos lá. A gente começou na relação do online, de fazer todo esse lance de atender a mulher lá na casa dela,
fazendo com que ela custasse menos o produto, né? Porque se ela gastava 5 mil de viagem, ela passou a não gastar isso aí, o lucro dela aumentou muito, isso foi muito legal. E uma outra coisa que eu implantei e foi muito legal, e hoje muitos concorrentes dão esse mérito à Gazin, foi a velocidade de lançamento. As pessoas estavam muito acostumadas, talvez na moda, hoje na roupa é muito assim ainda, que é a cultura do primavera, verão, outono e inverno. E na joia ela acompanhava isso de uma maneira até mais leve. Era basicamente 2 coleções no ano. Uma coleção para o calor e uma coleção para o frio. As meias estações usavam já essas coleções parciais como cápsulas. Eu comecei a fazer coleções mais rápidas. Então eu falei, ok, então em vez de eu ficar lançando uma coleção e vender essa coleção por 6 meses, eu lanço ela aqui, aí eu lanço a parte 2, lanço a 3, lanço a 4, e eu fui tornando isso muito rápido. Então, chegou um momento que, a hora que os concorrentes perceberam que a gente fazia isso, eles não tinham velocidade para acompanhar, porque dá muito trabalho você fazer criação e lançamento o tempo todo, né? Custa mais caro e tudo mais. Só que eu fui criando uma certa dependência da revendedora, em uma dependência boa, porque ela queria muito ver tudo que ia chegar o tempo todo. Então, pô, mas vocês acabaram de lançar um negócio ali há 15 dias atrás, agora vocês estão lançando mais esses brincos, mais essas peças de novo? Sim, essa aqui é a novidade de novo. E depois 15 dias de novo. Então essa mulher estava o tempo todo no nosso Instagram olhando, estava o tempo todo em contato. O tempo todo nós tínhamos argumento para chamar essas revendedoras e mandar para elas, saiu o catálogo novo, olha, tem coisa nova, olha. E aí a gente foi criando essa dependência e a gente trouxe todo mundo para perto de nós. Elas foram se sentindo pertencentes, né? Pertencentes. E chegou no ponto que você foi mal acostumando Não. as suas revendedoras, elas não queriam mais ficar sem essa novidade o tempo todo. Porque era uma cadeia. Você acostumava a sua revendedora e a revendedora acostumava a cliente. E eu brinco que eu transformei um exército de, assim, pegando fogo. Porque eu falo, agora eu mesmo pago essa conta, porque não tem o que eu fazer. Todo mundo quer novidade o tempo todo. E de quanto em quanto tempo você tem novidade? Hoje é semanal. Né? Então, hoje, semanal. Exatamente. Então hoje a Gazin lança de 100 a 150 modelos novos por semana. Caramba. Ô, gente, vocês têm noção disso? Eu tô pensando aqui, imaginando, porque pensa, a gente faz coleção de calçado, o desenvolvimento, o trabalho, a gente sabe o desenvolvimento. Eu fico imaginando ter que lançar toda semana. Não, incrível. Calçado incrível. novo. Não, é uma coisa assim admirável, gente. Que É uma envolve coisa um processo. Tá dormindo bem, amigo? Não. Lógico que não. Quantas horas você dorme por dia, cara? Não dorme, né? Não, eu durmo 5 horas. 5 Tá. horas é o meu médio aí. Mas apesar de tudo isso, eu sou um cara extremamente feliz. Que massa. Porque todos os dias eu acordo e é uma brincadeira pra mim. Aham. Eu gosto de me autodesafiar o tempo todo. Isso que eu ia falar, você gosta de desafios, Mas né? demais. Sou extremamente competitivo, e competitivo comigo. Aham. Né? Então, quando eu abri a Gazin, eu queria ser o maior daquele shopping. E depois eu queria ser o maior daquele quarteirão. Uau. E depois eu queria ser o maior da cidade. E depois Agora eu... você é o maior do Brasil. Brasil. Exatamente. E aí a gente pegou essa questão do atacado aí realmente como o maior do Brasil, isso já em uns 2 ou 3 anos, em volume de peça, em volume de funcionário, em volume de showrooms, esses 17 rooms que a gente tem para atender essas revendedoras, essas franqueadas. Isso Então, também assim, foi uma ideia sensacional, né? Que você solucionou a dor da cliente, por quê? né? Porque eu ainda tinha mulher que tinha dificuldade de comprar pelo online. E a hora que eu comecei a ter suporte dentro da Gazin, eu comecei a levar a empresa para perto dela. Então, se ela não pode vir até aqui, eu levo para perto dela. Enquanto ela tem que vir aqui visitar um concorrente, eu já tô lá, ela vai em mim muito mais fácil. E aí eu crio relacionamento. E foi isso que a gente foi criando o tempo todo com Já as nossas foi clientes. implantado o modelo de franquia física para elas? Ou eu vi Não. que tá num projeto, né? Exatamente. A gente deve implantar o modelo de franquia física ainda esse ano. Legal. Tá? Ainda esse ano deve sair a nossa primeira loja. Nós já temos, sim, Tem que ter todo o lojas, padrão, mas tudo agora vai mais. sair exatamente que Modelo. são lojas modelos e auditadas por nós. Olha. Né? Então, para oferecer essa mesma experiência para cliente, Que elas vão vender nessa franquia varejo. sempre varejo. Certo, Sempre atacado varejo. 100% Atacado seu. é ele. E aí, conta um pouquinho de como funciona hoje o seu vínculo com essas 3.000 franqueadas. Tá, na verdade, então, nós temos basicamente 2 modelos de negócio, né? Então, uma mulher, para ela vir empreender com a Gazin, ela precisa ser ou uma revendedora ou uma franqueada. São 2 modelos. Nós, Gazin, não vendemos diretamente para o varejo. Sim. Nós não vendemos um brinco, um colar para uma mulher consumir. Nós vendemos apenas para esses 2 modelos. Então, uma revendedora, ela é livre
ela entra na Gazinha, ela tem um mínimo para comprar. Quanto que ela pode começar? Assim? R$1.500. Legal. Ah, R$1.500 é o volume mínimo que ela precisa começar para investir com a gente. Olha lá, mulherada. É. Olha lá. E durante 40 Modelo de Mulherada negócio não, legal, né? Deixa eu mudar minha comunicação porque- aqui, né? Não posso Tá falar vendo? mulherada. Olhem lá, pessoas e futuros empreendedores, que oportunidade tá aparecendo Até aqui pra porque vocês. ela quer tá no CLT e quer fazer essa transição, É, ela exato. consegue ainda, Muitas pessoas acham sabe, que devem balancear fazer e esse caminho depois- paralelo, né? E sabe o que eu acho? Eu nunca gostei de transição radical. Nunca gostei. Eu sou um cara que, apesar de ser muito ousado, de correr muitos riscos, eu nunca gostei de correr riscos muito extremos. Então, muitas vezes, essa mulher, ela tá ali, ela trabalha no setor público, ela trabalha num banco, ela é uma enfermeira, não sei. E, de repente, ela não quer, ela quer sair dessa gaiola de CLT, né? Ela quer viver a liberdade dela, ela ter quer uma ter estrinha, horário. né? Exatamente. Pode ela começar quer fazer... vendendo pras amigas Dentro do do trabalho, né? dentro do trabalho, ela pode vender pro círculo. E aí a hora que ela tem realmente essa base já sólida, ela fala, agora eu vou dedicar esse tempo integral nisso aqui e você vai alavancar o teu negócio. Então isso Muito realmente bom. é super possível sim de acontecer, é super Legal. possível. E aí, esse é o modelo de revendedora. De E revendedora. de franqueada. E de franqueada, ela é um modelo que ela compra um pouco mais barato, ela tem mais vantagens na hora da compra. A gente tem um modelo de clube de vantagem, onde a cada R$1 gasto ela adquire um ponto. Caramba. E esses pontos ela pode trocar por viagens, Tipo por... milha mesmo. É, o Tipo cashback milha. dela. Exatamente, ela pode trocar desde por próprios produtos nossos. Aí ela pode trocar por viagens, ela pode trocar por expositores, por maletas, por várias coisas, demais. por consultorias. Que demais. São várias coisas bacanas que a gente Então criou. você incentiva sempre, né? Exatamente. E ela tem um contrato com a gente, que esse contrato é de 12 meses, onde ela tem um valor mínimo de compra mensal. Quanto é? E ela dá. São contratos que variam de R$1.500 até R$25.000 por mês. Tá. Então, quanto Depende maior daí o dos- contrato, aí tem maior os o desconto, benefícios também, maiores sim. os benefícios. Legal. E esse é o modelo de franquia home-based, né? Então, o que é o home-based? Esse lance veio e a gente abriu em abril do ano passado, quando a gente vendeu a primeira, quando a gente assinou o primeiro contrato, foi em abril do ano passado, foi onde a gente mostrou para as pessoas que você pode... É uma franquia de liberdade, que tem muito a ver com a transformação que a gente vende. Porque se eu vendo transformação, se eu vendo liberdade, se eu vendo mudança de vida, se eu vendo empoderamento para essa mulher, eu não preciso travar ela num lugar só, ela pode vender de onde ela quiser. Né? Então, em Curitiba, eu estava agora e conheci uma franqueada lá que o marido dela é jogador de futebol. E ela é franqueada há 1 ano e o marido dela já trocou 2 vezes de cidade. Sim. E Onde o, ela tá, ela e o negócio dela foi com ela. Com ela. Entendeu? Então, tá no Então, digital. para ser uma franqueada, não necessariamente você precisa ter a loja física. Não precisa. Não, Você tem o precisa, é comprometimento, home-based, pode ter a loja física também, ou poder fazer isso online, digital. Exatamente. via site, Você via pode, web. você pode fazer da maneira... Então, ela pode vender ali através das maletinhas, ela pode vender através do site. Tem outro lance do site, que é o da franquia digital, que a gente chama, que é onde ela compra esse serviço, que é o nosso estoque na palma da mão dela. Nossa, Gente, isso é isso eu acho sensacional. muito sensacional. É Vocês trabalham com um estoque seu, né? É um catálogo Elas digital. trabalham com o seu estoque. É um catálogo é isso? digital, E é o exatamente. maior A gente dá o site pra ela, pronto. Ela tem o site dela, www. não sei o que lá, Gazinho e tal. Joias, De joias, aham. E aí ela entra, e quando o cliente dela tá acessando, ele tá vendo todo o nosso estoque. Ela não precisou colocar nenhum real pra ter todas aquelas peças Isso é prontas. sensacional. Você põe todas as fotos, você produz tudo. Pronto. Mas é como se fosse O um foto trabalho estilo. dela é É. divulgação. O trabalho ela ganha dela é botar... comissão disso. Exatamente. Muito O bom. trabalho dela é trazer o cliente para dentro do site e fazer a venda. O É. nosso trabalho é sistemática do site, todo o suporte, Que legal. Financeiro. toda a parte financeira. Gente, Eu é acho um que modelo de negócio aqui já pronto. vai até um insight para influenciadoras. total. Porque a influenciadora espera o quê? Ai, a marca me chamar para um contratar, publi. é. Cara, se ela já tem a base dela ali e ela se afilia e vende ali, Olha que bacana. cara, Não, olha que loucura, Tá né? pronto, Imagina, tá tá pronto o seu site, inventa aí, Manu Semijoias É. e, É. e Pronto, divulga, vamos sair né? daqui, Manu e Maria. Já vou começar a vender semijoia. Vamos implementar no calçado. Eu acho legal, viu? Não, pelo amor de Deus, já vendo muita coisa. Mas realmente é um negócio muito bacana e onde essas mulheres conseguem... não precisa de um grande investimento. Muito Porque bom. quanto custa hoje para você colocar um monte de peça dentro de um site? É. Beleza, você vai investir R$30 mil, R$40 mil, R$50 vocês mil. enviam mesmo? A gente Dire- envia. É, cara, Não, e olha que sensacional não é só mesmo, o né? custo da compra, gente. É. Esse dia pra Tudo, você embalagem, fazer um site, tudo. Se você não tem Marketing, conhecimento, tá, É. Quem que tudo. É Você vai- difícil hoje a pessoa saber, exatamente. É fazer difícil. foto você vai do fazer produto.
montagem de um site, o manuseio, aprender a fazer Esse modelo. o modelo, Muito tudo. bom. É, novo, difícil, é um investimento né? realmente. É novo. E Há quanto você tempo depende você de tá muitas nisso? pessoas. São 6 meses que a gente tem. Legal. 6 meses só. E o bacana, né? Porque, por exemplo, você faz Revolucionando o mercado. você faz uma Meu. foto estilo, você faz uma foto aplicada em modelo, então tem foto estilo, tem foto aplicada, tudo pronto. E é legal, porque a mulher, como que funciona isso? Ela entra num site lá nosso, dentro de um lugar fechado, ela escolhe, ela vai clicando nos modelos que ela quer, a hora que ela deu ok, aparece tudo no site dela pronto. Que demais, Meu Deus. gente. Olha só. E já com a margem que ela escolhe. A margem ela que Olha! escolhe, o preço de venda ela que escolhe. Como ela assim? ela tem o valor que ela vai pagar da Gazin. Tá. Tá. Entendeu? Então, O por PDV exemplo. dela- Exatamente. Um colar é R$50. R$50 que ela vai pagar na Gazin. E aí ela coloca quanto ela quer. Ela, quero vender demais. vezes 2, vezes 2,5, vezes 3. 99, Mas aí ela vai 19. ganhar uma comissão. Não, Ela ganha de ela 50 pra ganha cima. de 50 Caraca! A hora que o Caramba. cliente, Gente, sensacional. a hora que o cliente Bora paga, fazer nosso site. a hora que o cliente paga, ele passa o cartão lá, o cliente final, a consumidora, vem para nossa empresa e a nossa empresa a gente tem um banco nosso que ele já explita o pagamento. Os R$50 vem pra Você gente, tem o outro vai banco, pra você ele. tem universidade. Mas a gente vai criando as soluções, né? É uma E empresa. olha Fenômeno aqui, esse o homem. maior insight, gente. As maiores ideias do Caio foram para solucionar dores. Em momento algum, ele buscou, assim, focou na concorrência. Em momento algum, gente, ele falou zero da concorrência aqui, ele focou sempre no cliente. É o tal do buscar e ser diferente, Muito. é mais sadio do que buscar E, ser Caio, tem melhor. agora você falou sobre tudo isso, me surgiu aqui uma curiosidade. A marca estaria pronta para vender? É um plano ou nunca passaria na sua É cabeça? um plano. Uau. É um plano. Na verdade, assim, eu sou meritocrata, né? Aham. Então eu tô fazendo a marca para vender. Uau. Né? Eu sou muito claro com isso, com toda a gestão da minha empresa, eu sempre fui. Caio, ela está pronta para vender? Não. Ela ainda tem um processo. A gente precisa saber o ponto que a gente está, né? Não adianta ficar iludido e falar. Sim. A gente tá implantando governança, a gente está implantando processos e procedimentos para que essa empresa não dependa absolutamente nada de mim e Total. nem de ninguém. Certo. Então, mas ela tem um caminho. Eu acredito que aí mais uns 5 anos ela vai estar Uau. pronta para isso. E ó, me fala uma Incrível. Você coisa. não vai conseguir, eu acho. Ele vai ficar louco. Pode ser que não. Acho que foi o Flávio Augusto mesmo que fala, né? Que a empresa ou ela nasceu para ser vendida, ou ela fale, né? Ou tem um não, outro são só dois terceiro. caminhos. Dois caminhos. Dois exato. caminhos. Hoje, você estando nesse patamar da Gazin, qual seria o teu sonho pra Gazin hoje, sem a venda? Um patamar que você fala, hoje eu estou aqui, eu sonho estar aqui e estou trabalhando para chegar lá. Qual seria esse patamar hoje? Eu gosto de dizer que a Gazin, ela não é nem um sonho, ela é uma meta, né? Nós vamos ser. A gente vai ser a Natura das semijoias. Uau. Então, o que é? Nós vamos ser conhecidas por todas as mulheres do Brasil. Caramba. Primeiro pelo varejo, como peças de qualidade, bonita, que inspiram, que elevam a autoestima e deixam as mulheres mais bonitas. E também pelo modelo da revendedora, da franqueada, onde vai ser um negócio de alta lucratividade, Legal. de alto rendimento e onde essa mulher vai encontrar toda a liberdade e todos os sonhos que ela busca. Então, é esse modelo de negócio. Eu não trabalho para lucrar 1 milhão a mais ou 1 milhão a menos. Eu trabalho para que esse nome chegue nessas pessoas nesse Que formato. incrível. E é assim que vai acontecer. Uau. E rapidão aqui pra gente, já estamos indo mais pro final. Muita coisa aqui pra perguntar. Tá tão bom! Eu tô aprendendo tanto aqui hoje. Não, é sensacional, a gente tem que ter um segundo. Eu tava lendo lá, né, no site, queria até confirmar com você, mas que tava, acho que pro 2021, 95 milhões faturados. Isso. Esse ano, qual a expectativa? Esse ano a gente deve crescer em torno de 30%. Olha, que demais. E eu gosto de falar o seguinte, quando a gente fala de crescimento de uma empresa que fatura 5 mil, é uma coisa. Quando a gente fala de um crescimento de uma empresa de milhões, não é fácil. Não é fácil. A gente manter um nível de crescimento hoje acima de 10%. 30% é um número muito 30% alto. é um número, mas é justamente por essa incomodação, né? E essa meta quem faz não sou eu, é meu time. Né? Eu tenho um costume de levar eles para um hotel. Tá. No final do ano, a gente fica 2 ou 3 dias internados nesse O hotel. time todo, não. Com o time de gerência. Gerente. O meu time de gerente. Um mastermind. Né? Rola Exatamente. ali. E aí eu faço o seguinte, cara, quanto o teu departamento vai entregar? Tá. Quanto o teu, quanto o teu, quanto o Caramba. teu, quanto o teu, a gente soma tudo, Uau. vê se está todo mundo de acordo e essa meta é nossa. Que legal. Entendeu? Então essa meta, eu gosto de dizer que não fui eu que tracei, foram eles que traçaram. As minhas metas são o meu time que coloca, porque na hora da responsabilidade foram nós que decidimos, não fui eu.
Uau, demais. O Caio, falando um pouquinho agora de posicionamento de marca, né? A gente sabe que pessoas se conectam com pessoas, né? Então, mas nem sempre foi assim na Gazin, né? Agora que eu vejo muito a tua imagem aparecendo, agora eu vejo sempre você gerando muito conteúdo para empreendedores. Quando foi que você, como e por que foi essa decisão que você tomou, né, de estar à frente mesmo? Eu percebo muito a sua imagem agora de frente pra Gazin. Eu olho a Gazin e falo, caramba, eu lembro do Caio. Embora isso seja muito difícil, porque você é um homem, você não veste as peças. Sim. E tem essa imagem forte por trás da marca, né? Como foi tudo isso pra você? Como você conseguiu fazer essa construção, essa construção de imagem mesmo? Na verdade, Manu, o que aconteceu? A gente começou a entender, há 2 anos atrás, meu Instagram era fechado. Eu tinha, tipo, 150 seguidores, porque eu já não aceitava ninguém. Porque era um lugar que eu entendia assim, são meus filhos, minha família, minha diversão e zero empresa. E aí começou a cair uma ficha pra mim dessa evolução do negócio, dessa evolução da onde as pessoas queriam saber quem é o dono. As pessoas querem saber da SPEC quem são as meninas. Sim. Com todo respeito, assim, as meninas. Mas quem são essas mulheres? Quem são essas meninas que estão por trás disso? Pra você, empreendedor, que acha que não precisa aparecer, já falou 500 vezes, né? E sabe o que eu acho, Michelle? Eu falo assim para as pessoas que trabalham comigo, você não quer aparecer? Tá tudo certo. Só não fica reclamando que a pessoa que aparece cresceu. Vem demais. Deixa eu contar uma coisa engraçada que legal, pra vocês. Gente, que legal. Vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Ontem a gente tava no clube conversando. Eu estava conversando com um amigo do clube que ele tem uma revendedora de carros. Ele fala que a filha dele é super do Instagram, ela adora, e que ela fala, papai, deixa eu fazer vídeo pra você, mostrando os carros, falando, e o pai não deixa. Nossa, imagina que ia pegar isso aí. Imagina. Amor, 5 minutos de conversa comigo. Ele já saiu falando que amanhã ela ia fazer o primeiro vídeo. Você imagina o que vai pegar? Eu falei, gente, vai ser demais. Claro as pessoas vão se conectar. Olha a uma filha criança apresentando o carro. Então, ela tem 14 anos. Mas aí é uma criança, 14 eu falei, anos. Deixa ela fazer o vídeo ali. Mas como assim? Não, eu achei que você fosse falar que não. Eu falei, vai ser demais. Vai ser demais. Deixa ela tocar o negócio do pai dela, ela ser a cara, ela ser... As pessoas vão se identificar com isso. E ela vai evoluir, ela vai aprender muito com isso. Em 5 minutos de conversa, ele teve um novo olhar. Sim, porque tem mesmo. E essa conexão que você gera também com as suas clientes, né? Com as lojistas é muito incrível, né, Caio? Você tá até fazendo um evento agora que eu vi que tá sendo super sucesso. Eu achei a ideia genial, gente. Olha só, é um evento para lojistas, né? Com palestras. Vai ser uma imersão, né? Vai rolar uma imersão. Então essa ideia do posicionamento é exatamente isso. Porque a Gazin, ela entrega semijoias. Né? Esse anel é nosso. Amigo. Ele já Então, assim, a Gazin, ela entrega semijoias. Ela entrega esse produto, esse ornamento. Mas, na real, o que a gente vende é a liberdade. O que a gente vende é a transformação de vida. O que a gente vende é o empoderamento. Mulher, sai da onde você tá e vai em busca do que você quer, porque você pode. E nós somos a escada para isso, nós somos a ajuda para isso, nós somos o caminho para isso. Então, quando a gente decide trazer um evento como esse, é mais uma injeção, é para aquilo ser mais rápido na vida da mulher. Então, nós vamos colocar elas das 8 da manhã às 8 da noite, numa imersão, onde nós vamos falar de tudo sobre empoderamento, empreendedorismo, sobre liberdade, sobre como vender, sobre como se vestir, sobre como se portar, sobre como aparecer no Instagram, sobre como... Tudo. Então é realmente aquela coisa que a gente fala assim, vamos ganhar 1 ano em 1 dia? Entendeu? Vamos aprender 1 ano em 1 dia? 1 ano que você ia demorar para pegar essas coisas no mercado, a gente coloca ali, faz um intensivão, e aí, óbvio, no outro dia, como um bom empreendedor, vai ter venda. Tem que ter venda. A conta tem que fechar, né? Fazer a coleçãozinha. Tem que fechar. E eu sou muito dessa questão da imersão, do presencial, eu acho sensacional, porque é o foco total seu num evento desse o dia todo, você até esquece do celular, né? Porque no dia a dia a gente tem essa distração, né? Então, e sabe o que é legal, Michelle? Eu sou o cara que gosta de pessoas como nós aqui. Pessoas que podem falar, mas vivem. Exato, eu sou desse tipo. Você pode falar? Você pode falar da moda.
você pode falar com o Uhum. empreendedor, porque você vive isso. Você Total. sabe o que é abrir uma loja, o que é trocar estratégia, o que é vender isso, o que é sair daquilo, o que é errar, o que é criar e não dar certo, o que é achar que não dá certo e explodir. Você sabe o que é isso, a gente sabe o que é isso. E hoje um dos problemas do digital é que tem muita gente lendo um livro de manhã e fazendo uma live à noite. Concordo plenamente. E eu acho que isso nunca me chamou a atenção e nunca entrou na minha cabeça que esse negócio pode dar certo. Porque, peraí, ler um livro qualquer um pode ler, mas a gente falar com propriedade, Do que viveu. Das do dores, que você tem que ter o vive. joelho ralado pra falar Eu quanto falo, é dói. fácil trocar a bio do Instagram e falar tantos milhões faturados, né? Você entendeu? Isso aí qualquer um vai lá e faz. Então, o principal objetivo de eu abrir meu Instagram foi para mostrar, e você vê que tem um posicionamento, um brand completamente diferente o Instagram do outro, né? Então, o Instagram da Gazinha, ele tem o brand, empreendedora, tal, moda, isso e aquilo, e o meu é só para de ter medo. Olha aí, Venha, até se pra você, transforme. empreendedora, ó, porque às vezes você não sabe como trazer esse conteúdo pro seu Instagram. Ah, eu vou fazer a mesma coisa? Não. É exatamente, o seu Instagram tem que ser... É lógico que tem as peças, mas eu até Claro, gosto de tem trazer a ver, né? pra lojista, por exemplo. Cara, não precisa ficar fazendo o provador o dia inteiro da loja, mas ela tá se arrumando, ela tá colocando a roupa dela, ela tá Faça. indo no shopping, ela tá mostrando o lifestyle dela, né? Pô, muitas vezes eu saio e eu tô mostrando o look da minha esposa no meu Instagram, entendeu? Olha como ela Você tá. tá certíssimo. vende, Tal. e vende Exatamente. muito. Então, assim, é uma coisa que conecta e as pessoas estão vendo. Então, as pessoas gostam de ver meu filho. Uhum. As pessoas gostam de ver que eu vou buscar ele na escola às vezes. Que eu almoço com a minha família. Sim. Você é uma pessoa normal. Que eu né? também Que viajo. Que eu também viajo. Você que- também usufrui. Exatamente. Entendeu? Que eu também vou num restaurante, eu também tomo um vinho legal, eu também gosto. Qual o problema? total. Né? As pessoas muitas vezes têm medo, o que vão pensar, o que vai... Outras coisas, eu vejo muitos empreendedores grandes, que eu tenho muitos amigos que têm muitos funcionários e tem medo de mostrar, porque o que o meu funcionário vai pensar? Cara, você tem isso porque você não está dividindo as coisas que você está ganhando. Porque a partir do momento Uau. que você proporciona coisas para ele, que você também está proporcionando, aí cada um na sua proporção, o negócio é teu, tá tudo legal. Mas se todo mundo cresce, ninguém gosta de trabalhar para patrão pobre. Total. Ninguém. Ninguém gosta de ter salário atrasado, ninguém gosta de não ser reconhecido. Então, fique tranquilo. Você precisa só fazer de uma maneira com que você divida e todo mundo possa ganhar. Aí as coisas vão. Uau. Caramba. Gente, Que Sensacional. aula, meus Vamos fazer um amores. bate-papo? Que aula. Bora. Vamos fazer vamos um ver, jogo geralmente rápido os aqui. homens demoram, Os homens travam. Ah, no Vocês nosso estão querendo me jogo apertar, né? rápido. Não me contaram sobre isso. Não, é rapidinho. Esse é surpresinha final. Surpresinha, Ai, meu não me Deus, vamos contaram lá. sobre isso. Eles dão 5 horas de palestra quando é essa parte. Mas lembra que eu falei lá no começo, o homem não faz muitas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu já me complica. defendendo. Vamos lá, Caio. Um pouquinho mais do Caio, né? Por detrás aí desse empreendedor maravilhoso. Um jogo rápido aqui, tá? A primeira que vier na sua cabeça. Uma comida. Uma palavra? É, uma comida. Uma coisa, a primeira coisa que vier na sua cabeça uma comida relacionada. que você goste muito. Italiano. Tá. Uma mania. Perfeccionista. Um lugar. Minha casa. Uma vontade. De mudar mais pessoas. Uau. Um medo. De ser o mesmo todos os dias. Um erro. Um erro. Pegar 150 mil. Pagar 15 mil de especial. Brincadeira. Um erro. Não foi um erro. Eu ele acho aprendeu que com um erro, julgar. Eu Uau, falei isso também. uau, julgar. Um tiro certeiro. Eu também acho que é mudar pessoas. Demais. Uma saudade. Eu acho que dos meus filhos pequenininhos. Da saudade. Quantos anos eles têm? Eu tenho um de 2, que ainda é pequenininho, mas tenho um de 9 já. Você já tá com saudade, ele é pequenininho. Mas, Não deu muito trabalho. Eu acho que trabalhou muito, sabe? Você não ficou muito com ele, sabe? talvez a Má lá, beijo, Má, talvez ela não falaria a mesma coisa. Exato. A Má não tá com saudade Má, ainda. pequenininho, tem 2 anos. A Má trabalha com você? Sua esposa? Não, se eu te contar essa história, a gente ia Eu ficar- sei a história. O quê? Eu não sei. A Má é minha concorrente. É. O quê? Isso, eu sei. A minha esposa é minha concorrente. Ela tem uma marca também. Ela tem uma marca, o atacado dela, da maneira dela, e tá arrebentando. Que legal. Choque, vamos cara. chamar ela aqui pro próximo. Gente, ó, um homem foda. Merecia Como uma mulher chama a foda, marca na gente? verdade. Como chama? Chama Areda. Areda Semijoias. Que demais. Foi uma Gente. decisão nossa, assim, Eu. de... Eu tenho um sócio, que é meu irmão, Tá. né? E a gente tem um acordo das Tá. esposas não trabalharem no negócio. Olha. É, e
E aí ela começou a marca dela e ela falou, cara, eu falei, eu vou te dar todo o apoio e vambora. E aí a gente troca altas ideias. Uau! Vocês se ajudam bastante. Muito, muito. Ela Olha, me ajuda muito. na contramão E ela do tem- normal, Caramba, né? que loucura! Ela tem muito Eu essa, sabia disso. ela tem muito essa pegada de moda, tipo, de você Tá. se Que vestir legal. e Ela é uma tal, querida, eu a isso. conheci, Ai, ela é eu uma ainda não graça. conheci. Muito Que querida. demais, E que aí eu ajudo ela com essa Sim. outra Uau, parte. sim. E aí, enfim, todo Mas mundo ganha. vocês, a modo empresarial, vocês não se ajudam? Por exemplo, ela usar a tua produção, Não, Não, banho, tudo separado. nada? nada. Eu não produzo nada Dividir pra ela. funcionários, não tem nada disso? Nada. Tá. Caramba, Absolutamente. que legal. Gente, como vocês conseguem? Nossa, se fosse eu e o Ju, já ia ser tudo Ia junto e ser- misturado. Ia ser um pau, O funcionário dele ia fight. fazer o meu financeiro ia fazer o dele, eu ia usar o motorista dele. Aliás, a nossa sala ela não da usa nem Spec- o nosso motoboy. Ó, a nossa sala da Spec Brand é dentro da fábrica do meu marido. Ah, é? E ele fala que ele tá morrendo de medo que daqui a pouco a produção de sofá vire produção de sapato. Ele falou, daqui a pouco eu vou chegar aqui em vez de sofá, vocês vão estar fazendo sapato. Ele fala, porque eu já uso o caminhão tá indo, eu falo, Ju, vai entregar, eu preciso Leva comprar isso aqui sapato. pra mim. É, Põe dentro do caminhão. é uma bagunça. Viu? E sabe o que eu falo? Eu falo pra ela que eu falo, Mai, eu não vejo a hora de você crescer, porque daí eu me aposento, você entendeu? E aí tá tudo certo. Eu não vejo a hora de vender um monte. Mas olha só, mãe de 2, Olha cuida de só, casa, olha casa só. grande, dá Caramba, trabalho. que demais. E tá lá e gosta. Que legal. E pira, e vai todo dia pra loja. E não Que legal. precisava, né? Vamos É. combinar. Má, arrasou, Má. Quero te conhecer. Vamos lá. Um hobby. Você tem hobby? Você tem hobby? Dá tempo de você ter um hobby? Um hobby, Beach empreender. tênis. O meu hobby é trabalhar. Ai, meu Deus, que loucura. Eu não tenho, eu não faço nada. Tá, só trabalha. Me exercito Um assim, faço umas churrasquinho. caminhadas. Você exercita? Você faz atividade física? Faço. Tá. Sim, faço. que você faz? Faço minhas caminhadas, minhas corridinhas e tal, Ah. porque eu não consigo ter horário com nada. Tá. Né? Não consigo. Minha vida é Sim. meio maluca. Então eu faço nessa demanda. O que eu tenho um hobby é jantar com amigos. Ah, Eu legal. acho que essa troca, É muito bom. as pessoas que você escolhe, as pessoas que você traz pra perto de você, influenciam muito sobre o que Muito você bom. vai decidir na tua vida no outro dia. Então eu gosto de escolher boas pessoas, um bom vinho, uma boa conversa, uma boa viagem. Afinal- Poucas, mas boas. Tá. Afinal, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Eu né? acredito eu absolutamente muito nisso aí. nisso também. Eu muito, acredito muito. Um sonho. Um sonho. Quantos anos você tem? 34. Gente, é muito novo, Gente, né? é muito novo. Vou aposentar aos 40 já, certeza. Dúvida. 34. É muito novo. Um sonho que eu e minha família tem aos 40 anos é a gente mudar pra Orlando. Tá. Uau, Ai, que demais. É, a gente tem essa vontade e ter uma coisa híbrida. Sim, Ah, que sensacional. Sabe, aqui e lá. Tá, uma coisa que você faz quando ninguém tá vendo. Uma coisa que eu faço muito quando ninguém tá vendo. Isso é difícil, né? Eu acredito que você vai ver que a minha vida é muito em torno de trabalho. Tá. Então, eu sou um cara muito assim, que eu gosto muito de ver os números da minha empresa Tá. o tempo todo. Eu gosto muito de... Está por dentro. Mas uma das coisas que eu faço muito quando ninguém tá vendo é falar com Deus. Ah, que demais. Eu faço também. E Fala pra com gente Deus. finalizar, gente, triste, né? Finalizar, porque o papo tava Gente, muito tá bom. Passou muito assim, rápido. é um Passou papo, muito rápido. De verdade, Caio, é um dos papos que a gente mais gosta de trocar. É, Legal. Pra a gente tá cresce, sendo né? incrível. Muito. É a nossa vida, é a nossa vibe. De verdade, assim, ó, você é uma inspiração Sim. pra gente. Sabe que a gente, eu tô escutando você falar e os nossos propósitos da nossa marca são muito alinhados com o Que seu legal, propósito. que legal. E é uma inspiração. Inspiração Então, pra gente total. hoje, ver você aonde você tá. Imagina, poxa, a gente quer chegar lá. Realmente incrível. A gente ficou muito feliz, muito lisonjeada e honrada de você ter aceito o nosso convite. Que legal, Tá bom? é um- E quem sabe um dia a gente vem contar uma novidade pro pessoal de uma parceria de Spec Brand Vai Brasil. rolar, vai rolar, Isso vai aí. rolar, vai Vamos rolar. lá então, pra gente finalizar. Uma frase no muro da vida que você deixaria aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que talvez eu não vou colocar aqui uma frase clichê, né? Uma frase pronta. Mas eu acredito que toda mudança que você busca tá aí dentro de você. Você precisa usar melhores essas ferramentas que você tem aí, que são os seus olhos e os seus ouvidos. Tirar o olho da concorrência e dos vizinhos. Tira o olho das coisas que estão dando certo. Começa a olhar realmente o seu propósito. Começa a olhar as coisas que você acredita. Começa a fazer com um olhar no teu cliente. Eu acho que isso é uma coisa que muda vidas e transforma. Às vezes a gente fica procurando uma fórmula mágica para fazer as coisas e não existe. Não existe. Eu já conversei com N pessoas de sucesso, do mais alto sucesso empresarial no mundo da moda, em outros mundos, e essas pessoas falam para mim, Caio, é fazer
bem feito. Uau. É fazer bem feito. Você não precisa querer reinventar a roda, você não precisa querer fazer, mas faça bem feito, faça com capricho. Eu acho que uma das coisas que as pessoas têm perdido ao longo do tempo é o capricho. É o capricho em fazer, é o capricho em falar, é o capricho em se arrumar, é o capricho em se dedicar tempo para fazer um negócio como esse aqui. O que você, na condição que você tá, eu não tô falando de condição melhor não, na condição que você tá, você pode fazer mais pelos seus clientes. Eu acho que é isso. Muito bom. Gente, Gente, sensacional. sensacional. Piada aqui, ó. É emocionante mesmo ouvir essas palavras de quem fez acontecer, né? Não, e o melhor, Muito gente, legal. de quem tinha tudo pra não ter feito nada. Mecânico, De quem- né? Exato. Mecânico. Exato, de quem poderia Nem ter tem sido mão de ali. mecânico. Mas eu tinha, mas eu tinha, mas mão eu de tinha. mecânico. Mas eu tinha, mas eu Toda tinha. delicada. Eu já tive. Realmente. Eu já tive. Podia ter se conformado, na Sim. verdade, com a realidade, com a vida, né? Você fez. E como, olha que bacana. Como a Mi falou, você seguiu também um papel de um homem, né? Que a gente, os nossos valores, nossas famílias pregam. Um homem que honrou seus pais, que você engravidou Honra ali tua seu namorado, família. você honrou tua família, honrou tua esposa, honra os teus funcionários. Isso é muito bacana. Seguiu é um exemplo princípios, pra né? juventude de hoje. Valores. Os homens que realmente recuam, que não assumem o seu papel perante a empresa, perante a família. Isso é muito legal. bonito. E de ver. assim, pra finalizar tudo isso que a gente tá falando, né? Uma pessoa assim, que super próspera, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas pra eu prosperar, será que eu tenho que ser uma pessoa que tem uma religião, ou ser cristão, ou enfim. E não tem nada a ver com isso, as pessoas as confundem, mas ele segue princípios. Isso desde o início. Quando você segue princípio, não tem como seu negócio não dar certo. É isso. E eu acho que uma coisa, quando você faz uma coisa, é como você faz tudo. Eu não acredito numa pessoa que, de repente, nesse campo da vida ela é totalmente desequilibrada, mas aqui ela é. É muito difícil isso dar certo. Não que você seja equilibradinho em todos, mas a roda da vida ali, ela precisa girar. Total. Né? Ela precisa Eu falo virar. que o equilíbrio é o maior Sensacional, tesouro da gente. vida de uma pessoa. Eu nunca vi Para que a ninguém... pessoa conseguir encontrar um equilíbrio, ela tem tudo. Eu nunca vi um empresário de sucesso que usa droga, que bebe, que dá trabalho, Não, que mas chega e no outro dia tem rende. como. Não tô dizendo que ele não vá tomar um vinho, que ele não... Sim. Mas Que ele não não vai dá. beber 78 cervejas. Mas não dá para fazer ao extremo. Eu nunca vi. E assim como um homem, por exemplo, no seu caso, que é desleal a uma família, é difícil ele ser leal à empresa. Muito bom. Leal à empresa, leal aos colaboradores, leal ao Ao cliente. cliente. É difícil mesmo. Entendeu? Então, assim, como que você confia? Eu acho que precisa desse equilíbrio. Ou Uau. seja, gente, um exemplo de caráter, humildade, de empreendedorismo. Família. Nós tivemos Muito bom. aqui Caio Gazinho. Obrigado, Gratidão. Muito Obrigado, bom. Não se meninas. esqueçam de se inscrever no nosso canal, acompanhem também no Spotify se você quiser, tá bom? Deixa sua curtidinha aqui, seu comentário, que é um incentivo pra gente também, tá bom? Até o próximo. Até o Beijo. Tchau.